Meu nome é Dionísio, junto ao meu colega Wellington, vamos iniciar nossa apresentação. Iremos falar um pouco sobre novas economias, novos modelos econômicos, sobre APL, né, que é o Arranjo Produtivo Local, e também um pouco sobre startups. Começando pelas novas economias, as novas economias são modelos que estão surgindo, né, mudando a forma como a gente pensa sobre economia. Tudo graças aos avanços, né, tecnológicos e mudanças na sociedade. Um exemplo é a economia digital, onde, né, transações que antigamente eram burocratizadas, né, hoje em dia acontece, né, rola tudo online. A gente pode ver pelos bancos digitais meio que desburocratizou muita transação, né? Tem também a parte de economia compartilhada, né? Que aproveita o máximo de recursos, né? Que na verdade recursos, né, de pessoas que às vezes estão ociosos, né? Como casa, carro, esse tipo de coisa. A gente também tem as economias circular, né, que focam em reutilizar material. Temos também a economia verde, né, que dá prioridade a práticas sustentáveis e também temos a economia criativa, que valoriza atitudes, né, atividades, né, culturais e inovadoras. Esse modelo ajuda a tornar interações econômicas mais eficientes e sustentáveis, né? Então, eles focam mais na sustentabilidade, né, e inovação. Voltando a falar aqui um pouco da parte, né, de economia compartilhada, que é um jeito moderno de usar recursos onde pessoas, né, não estavam, como eu posso dizer, pessoas não estavam utilizando os seus recursos. Geralmente através de plataforma online. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o Uber, né, e a Airbnb, né, que permite que você use o carro ou a casa de alguém por um tempo. A ideia é aproveitar assim o máximo das coisas que estão ociosas, né, coisas paradas, tornando tudo um pouco eficiente e acessível para as pessoas, né, que às vezes não têm, né, acesso a ter, né, para si, pode acabar alocando ou usando de algum desses produtos. É uma forma de fazer que todo mundo tenha acesso a bens e serviços, né? Como eu disse, tem muita gente hoje em dia que ainda não tem, né, um carro próprio ou por opção não quer ter um carro próprio e acaba é, usando o Uber, né? Ou a 99. E também o Airbnb, né? Muita gente que às vezes tem um sonho de passar um final de semana ou viajar para algum lugar. Só que antigamente era um pouco caro, né? Se alugar uma casa legal, então o Airbnb deu uma facilitada, né, para as pessoas. Agora falando um pouco, né, sobre o arranjo produtivo local, né, que é as APLs. A APL é uma aglomeração de empresa, né, localizada numa mesma região, né, numa mesma área, que atua em setores similares ou complementares, né. Um exemplo que eu tenho aqui na região onde eu moro aqui é uma montadora, né, que foi bem notado logo que eles se instalaram aqui na região. Chegou já quando a gente estava construindo a montadora, né, a gente foi notado que muitas outras empresas vieram junto, né, que essas empresas eram meio que fornecedores da montadora, né, que era, digamos assim, a indústria maior, né. Por exemplo, na montadora era uma montadora de veículos, né, uma montadora japonesa. Aí quando eles chegaram, foi logo notado, né, que também abriu uma fábrica de cinto de segurança, uma fábrica de airbag, uma fábrica de banco, né, para os carros. E é de conhecimento, né, da comunidade que eles compartilham informações, né, tanto para melhorar a produtividade quanto melhorar a segurança das áreas industriais deles, né. Voltando aqui só para a explicação dos arranjos produtivos aqui. Ele é caracterizado, né, pela cooperação dos participantes, né? Como eu falei, ele visa aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento econômico local, né? A gente percebeu, né, como aqui na nossa região que eles dão prioridade para pessoas que moram aqui na cidade, né, para estar contratando a empresa. Então,
é bem algo bem regional mesmo, né? A interação entre eles, assim, como eu disse, tem a troca de conhecimento, às vezes, né, conhecimento, assim, informação sobre fornecedores, né? Quando alguma empresa precisa de algum tipo de material, ela meio que comunica a outra, que às vezes sabe que a outra já pega esse tipo de material de um fornecedor, e aí, então eles têm essa boa troca, né, para diminuir, né, a margem de erro, né? Como eu disse, gera bastante emprego aqui na região, né? Um crescimento sustentável e potencializa bastante o local aqui, né? Que antes dessas, dessa montadora chegar aqui, a região era um pouco defasada ainda, sabe? Não era tão desenvolvida como é agora. E a gente viu que depois que chegou, né, trouxe outras empresas juntos, então acredito que seja um exemplo, né, que pode ser considerado. Outro exemplo, né, a gente pode usar aqui também, que é o de uma indústria têxtil, onde essas empresas podem compartilhar e fornecer tecnologia, né? Que tem uma fábrica de têxtil aqui na região que, da mesma forma, né? Quando ela chegou, ela trouxe outras empresas juntos, né? Então, eles fazem a mesma coisa, eles trocam informação, trocam informação sobre o fornecedor, até treinamentos para os funcionários, às vezes treinamentos que alguns funcionários têm numa empresa, a outra empresa acaba solicitando também, então isso ajudou bastante, né? Além de colaborar em projetos de inovações, de marketing e também assim, a gente consegue, né? A gente entende que o principal mesmo é sobre essa parte econômica, né? Que ajuda a desenvolver bastante a economia da região e também desenvolver bastante a mão de obra, né? A gente vê que cada vez está ficando mais qualificada a mão de obra da região. E agora aqui eu vou estar passando a palavra para o meu colega aqui, o Wellington, ele vai dar continuidade aqui na nossa apresentação, né? Continuar falando dos temas. Como a gente conversou bastante por esses dias aqui, acredito que tem muito a acrescentar na apresentação. Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington e eu vou explicar um pouquinho melhor aqui sobre as startups, né, que vem crescendo bastante atualmente, né, não só no Brasil, como no mundo todo. As startups, elas começam assim, né, com poucos recursos financeiros, poucos recursos de estratégia, de marketing, porém, as startups, né, elas são empresas emergentes que buscam desenvolver modelos de negócios inovadores, geralmente com base em tecnologia. Elas se caracterizam por serem escaláveis, ou seja, têm potencial, né, para crescer rapidamente sem aumentar proporcionalmente seus custos. As startups também frequentemente operam em ambientes de alta incerteza e risco, né? Buscando soluções disruptivas, né? Para problemas existentes. O financiamento inicial costuma vir de investidores anjo, um capital de risco ou um crowdfunding, né? A cultura dessas empresas é geralmente ágil, é flexível, permitindo rápida adaptação a mudanças do mercado. Além disso, também, né, as startups são conhecidas por promoverem um ambiente de trabalho colaborativo, dinâmico. Podemos citar aqui um exemplo de startup, né, muito notável que começou aqui no Brasil, que é o Nubank, né, uma fintech que revolucionou o setor de bancário na América Latina ao oferecer diversos serviços financeiros digitais, né, como os cartões de crédito, contas bancárias, sem as tradicionais taxas associadas aos bancos convencionais, né, que seriam os bancos físicos aí, né, que nós temos vários disponíveis aqui, né, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, entre Banco Santander, né, entre outros aí também. O Nubank, né, o seu foco de tecnologia e experiência ao usuário permitiu que
que ela crescesse rapidamente e se expandisse para outros países da região, né? Como México, Colômbia. O Nubank ele vem se expandindo bastante. E uma outra curiosidade aí também é que o Nubank, ele lá no início, ele não tinha a opção de conta bancária, né? Era apenas o cartão de crédito que era disponibilizado e segundo informações assim, não era tão fácil de conseguir, né? Você tinha que ter uma boa reputação financeira, um bom score financeiro. Aí depois com o tempo foi ficando mais flexível, né? Aí acabou se expandindo e é um dos maiores bancos que temos atualmente. Outros exemplos também é o Airbnb, né? Que foi fundado em 2008. Ele revolucionou a indústria de hospitalidade, ao, permitindo, né, que pessoas alugassem suas próprias casas por um curto, por um curto período, né? Como um final de semana, alguns dias, assim, né? Para passar assim na praia, e etc, né? A SpaceX também, né? Do bilionário Elon Musk, que foi fundada em 2002, que também é outra startup bem conhecida, né? O Zoom também, que foi, que foi revolucionária, né, durante o período da Covid-19, para poder fazer videoconferência, chamada de vídeo, comunicação remota também foi bem essencial nesse período aí de pandemia, né? E é isso, esses daí são os conceitos que nós temos, né, atualmente de startups. Tem outras aí também que são muito notáveis. Porém, essas assim são as que se destacam no, no seu ramo, né? E é isso. Aí, essa seria a parte do startup. E para concluir, né, o trabalho da PI, os arran, assim, um breve resumo aqui, né, só para concluir mesmo. Aí, no caso, né, seriam os arranjos produtivos, né, locais das APLs, que representam, né, uma estratégia de desenvolvimento econômica baseada na colaboração entre empresas, governos, universidades e sociedade em um território específico, né, com a ascensão das startups e de novas economias digital, criativa, circular e colaborativa, né? Surge a oportunidade também, né, de transformar esses arranjos tradicionais em ecossistemas mais inovadores, ágeis, resilientes. Também abordamos aqui um pouco sobre as startups, né, com sua cultura de inovação e escalabilidade e uso intensivo de tecnologia que podem impulsionar, né, a modernização das APLs, gerar soluções para desafios locais e promover inserção, né, inserção, né, competitiva desses territórios na economia global. Assim, a integração entre APLs, startups e a nova economia fortalece a transição para modelos econômicos mais sustentáveis, digitais, baseados no conhecimento mesmo, né, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social, ambiental das regiões também. E também aqui para a gente encerrar, né, a gente tem umas dicas aqui de leituras, né? Como as públicas de desenvolvimento do Sebrae, Economia da Inovação, Fundamentos e Aplicações do Cristiano Antonelli, né? E, e também tem um outro, um outro e-book aqui também muito bom, que é o Startup, Manual do Empreendedor, né? Do Steve Blank e o Bob Dorff, né? Esse daí é um clássico sobre como criar e escalar startups aplicável. É, aplicável, né, para entender como fomentar a inovação dentro das APLs. Também tem uma outra sugestão também que é as organizações exponenciais, né? Salim Ismail, né? Ismail. E aí são essas aí, né? Algumas dicas que nós deixamos aí para vocês, né? Quero agradecer muito aqui ao meu colega Dionísio, né? Que juntos aqui conseguimos elaborar aqui o trabalho, né? Com muita conversa, deu tudo certo. E é isso, trabalho concluído e agora só aguardar a nota. Obrigado aí pela contribuição e é isso.